Olá, boa noite, tudo bem? Vamos já iniciar nossa live enquanto você vai entrando. Já chega por aí o Rafael para nós falarmos sobre esse tema tão importante: como conquistar a saúde financeira da sua empresa. E se o tema te interessou, se interessou a sua empresa, e também por que não dizer a você como pessoa, porque primeiro nós temos que nos policiarmos nessa educação financeira para que nós possamos levar isso para a nossa empresa. Então eu te convido hoje a participar dessa live, que vai ser incrível, com o Rafael Lousada, que vai entrar já e vai se apresentar para nós, para que nós possamos conversar sobre esse tema, você enviar suas dúvidas. Obrigada por você estar aqui, obrigada por você que vai assistir depois dessa live, porque nem sempre nós temos o tempo, né? Então você que vai assistir depois, seja muito bem-vindo, espero que possa contribuir muito para o seu crescimento, para o crescimento da sua empresa. A gente inicia já então, Rafael deve estar chegando por aí, para nós já iniciarmos a nossa live. E se o assunto, se você acha que o assunto interessa para outras pessoas também, manda um direct aí para os seus amigos, para que você já possa iniciar também essa contribuição na vida dele. Tudo bem? Rafael já está aí online, né, Rafa? Tudo bem? Vamos então iniciar? Deixa eu chamar ele aqui. Guardar o Rafa aceitar, E nós podemos conversar. E aí, Rafael, boa boa noite. noite, tudo bem? Joia, e Tudo você? jóia, graças a Deus, tudo em paz. Que bom. Prazer enorme ter você aqui para nós podermos falarmos desse assunto que é tão importante, que é a saúde financeira das nossas empresas e, por que não dizer, a nossa saúde financeira também, né? Porque primeiro nós temos que nos policiarmos para nós podermos levar isso para a nossa empresa, né? A empresa é a extensão de nós mesmos, né? A Ivoneide dando oi aí da Resolve Comunicação. Seja bem-vinda, Ivoneide. Espero que contribua muito para o seu crescimento também. Bom, vamos lá nos apresentar? Rafael, fala para nós quem é Rafael Lousada, o que ele faz, onde ele atua. Se apresente para nós. Boa noite a todos que já estão aí online com a gente, tá? Eu sou o Rafael Lousada, eu sou consultor financeiro, eu sou formado em contabilidade com especialização em controladoria e finanças. Hoje eu atuo dando consultorias, treinamentos nessa área. Desde 2012 atendo também pelo Sebrae, eu sou consultor financeiro do Sebrae, então já são aí 7 anos praticamente já atuando. Já atendi muita gente nesse Espírito Santo, Cris, fora no interior também, tá? Do estado pelo Sebrae. E a área que eu estou atuando é essa, como consultoria, com gestão financeira, dando treinamentos também nessa área para o pessoal. E é muito gratificante poder levar conhecimento, na verdade, a quem precisa, que são os Sim, empreendedores. E então eu tenho isso como missão de vida, que é ajudar essa galera aí dando informações para eles. e a gente percebe muito essa necessidade, né, Rafael? A pesquisa, inclusive, do próprio Sebrae aponta isso, né? Uma em cada 4 empresas morre antes dos 2 anos de idade, né? Você colocou em percentual na sua chamada, cerca de 25%. É um percentual muito alto, assustador até. Eu estive dando uma olhada nisso na pessoa física. Entre os jovens, o volume é muito maior. 58% não faz o controle financeiro das suas receitas, das suas despesas, da sua vida financeira, né? Isso é muito alarmante. Você que está aí conosco, você faz o controle daquilo que você gasta, daquilo que você recebe mensalmente? Você faz o controle via planilha, via sistema? Como é que é o seu controle? E, Rafael, apesar desse número ser tão assustador, você acredita que possa ser revertido? É um bicho de 7 cabeças fazer a gestão financeira da empresa? Não, pelo contrário, não é bicho de 7 cabeças e nunca vai ser. Muito desse número, Cristiana, é pelo seguinte, falta de planejamento, na verdade, né? Nessa própria pesquisa do Sim, Sebrae, existe um outro dado que ele fala para a gente o seguinte: quanto mais tempo o empreendedor leva planejando a empresa dele, maiores são as chances dele ter sucesso. Então, quem passa aí mais de 6 meses estudando, planejando, e quando eu falo planejamento, não é só planejamento financeiro. Planejamento financeiro ele é importante,
Mas é importante o empreendedor ele conhecer o negócio que ele está entrando, saber o ramo que ele está entrando, estudar esse ramo, estudar o cliente dele, quais são, né, o que o cliente dele consome, quais são os seus hábitos, porque aí é uma fase de preparação que ele está tendo. E quando ele entra já tendo essas informações, isso também não é garantir que ele vai, né, ter 100% de sucesso. Porque uma coisa é eu planejar, eu conhecer, eu estudar e entrar. Lógico que eu entro muito mais preparado. Mas o que vem depois, você sempre está estudando, sempre conhecendo seus clientes, sempre observando o seu produto. Isso é extremamente importante e isso vai fazer a diferença na vida desse empreendedor. Sem dúvida. E normalmente a gente observa o processo meio que ao contrário, né? Existe aquele cara que é muito bom em um ramo, é muito bom. Eu vi que alguém da área de gourmet aí deu um oi para você, o Glauber também dando oi. E normalmente a pessoa é muito bom em fazer algo, por exemplo, em preparar comidas. Então ele abre um restaurante, mas ele muitas vezes não é bom em empreender, em cuidar de uma gestão financeira. Acha que somente saber fazer o seu produto é o essencial para o sucesso da empresa, né? Mas é preciso buscar ferramentas para aprender a ser um gestor como um todo, né? Cuidar de todas as áreas da empresa, não somente o produto, mas a gestão, especialmente gestão financeira, que é como se fosse o coração da empresa, né, Rafael? Sim, com certeza. O empreendedor, ele tem que ter isso na cabeça dele. O aprendizado, ele é constante. A partir do momento que ele abre, então é aí que as coisas realmente vão acontecer. E o que acontece nesse caso? O empreendedor, quando ele se prepara, como eu falei, ele tem mais chance de dar certo. E aí você trouxe um exemplo muito legal, essa galera que começa a mexer com alimentação. É comprovado assim, que a pessoa, quando abre um empreendimento, muitos deles é porque está querendo trazer um sonho que ele tem para empreender, outros enxergam uma oportunidade naquele ramo, e outros é porque, sei lá, perderam o emprego e precisam fazer alguma coisa e acabam empreendendo. E aí a gente tem alguns segmentos que a gente pode trazer até como exemplo, que acaba virando meio que uma moda. Antigamente, por exemplo, se você for pensar, a gente quase não existia esse negócio de açaí, por exemplo. Hoje, aí começou a abrir uma porta de açaí, outra, aí todo mundo quer abrir açaí. Hoje a gente tem forte aí o que? A questão das hamburguerias. Um monte de gente querendo abrir hamburgueria porque o cara do lado abriu e acha que o cara está ganhando dinheiro, isso e aquilo. Só quem vai ficar no mercado são aqueles que são os melhores. Aquele empreendedor que está estudando constantemente o mercado, que está estudando o seu produto, estudando o seu cliente. Esse é o empreendedor que vai se destacar. E aí você falou outra coisa, Cris, que eu acho muito importante, é que o empreendedor ele precisa realmente conhecer o produto dele, ele precisa conhecer de tudo um pouco. Só que eu penso o seguinte, o empreendedor sozinho, ele não consegue executar tudo. Ele precisa de apoio. Então, a partir do momento que eu acho que ele foca em conhecer o seu produto, o seu cliente, e começa, talvez, a delegar algumas tarefas para quem tem competência para isso, a possibilidade dele dar certo também é muito maior. Por quê? Porque ele começa a tirar das costas dele uma carga ou algumas atividades que consomem muita energia dele. E ele aí acaba caindo na síndrome do pato. Não sei se você já ouviu falar nisso. O pato é o quê? É uma ave que ela voa, ela anda, ela nada. Só que ela não voa bem, ela não nada bem, ela não anda bem. Ele faz de tudo um pouco, mas nada bem feito. Então, o empreendedor ele precisa conhecer finanças? Precisa. Ele precisa saber o que os números querem dizer para ele. Mas não necessariamente ele precisa executar aquilo. Até porque ele precisa focar no cliente, no produto e coisas desse tipo. Então, quando a gente consegue delegar, ter parceiros do nosso lado, eu acho que a possibilidade da gente crescer ela é muito maior. Sem dúvida. Eu não sei qual é o nome dele que está aí com Usina Gourmet. Acho que é um possível conhecido, né? Gourmet, ele diz que o mercado está em constante mudança e quem não está preparado corre o risco de falir. E isso, de fato, acontece muito no Brasil. E você falou aí do empresário, Rafael.
eu vejo muito na prática essa atuação do empresário, onde muitas vezes ele mistura um pouco as contas da empresa com as contas pessoais dele. E muitas vezes também faz uma retirada do caixa maior do que aquilo que deveria. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa deixar muito claro já no início dessa live na contabilidade a gente chama de princípio da entidade, né? Separar as contas pessoais das contas da empresa. É importante? Nossa, isso para Você vê isso acontecer também? isso para mim é assim, é o básico do básico da gestão financeira. Eu nunca inicio um treinamento ou uma consultoria que seja, Cris, quando eu falo para falar de finanças, a primeira coisa que eu trago para o empresário é justamente isso, o princípio da entidade, né, que fala para a gente que o patrimônio do sócio não pode se confundir com o patrimônio da entidade. Eu trago e eu falo desse princípio contábil para eles. Então, para mim, isso é assim, é a chave, é o pontapé inicial de finanças. Se o empresário não entender que ele precisa separar a vida pessoal dele da vida do negócio, que as contas têm que ser diferentes, e você que é uma empresária contábil, você sabe muito bem disso, da dificuldade que a contabilidade passa por conta dessa mistura, dessa bagunça que ele faz, é muito difícil que ele vá conseguir ter sucesso na gestão financeira dele. Então, isso é essencial, é o básico. Um caso muito rápido, assim, semana passada um amigo meu, não era nem cliente, semana passada um amigo meu, que a gente sempre tira dúvidas por onde a gente encontra os amigos, né? E ele comentou comigo que ele precisava registrar a doméstica dele na empresa dele. Nossa. Falei, mas como assim? Ela trabalha na sua empresa? Não, trabalha lá em casa, mas eu não tenho que registrar ela? Assim, tem, mas na sua pessoa física. Ah, é? Não sabia. Então, assim, a gente percebe que muitas vezes o empresário ele não busca esse conhecimento, né? Para se doutrinar no que é correto, no que pode, o que não pode fazer, e muitas vezes peca por falta desse conhecimento e acaba levando a empresa para um caminho aí, muitas vezes irretratável. Perfeitamente, é isso aí mesmo que acontece. Muito empresário, ele é muito carente de informação, e isso eu percebo aí, tanto em sala de aula, quando eu estou dando treinamento, ou nas consultorias. Muito deles, Cris, por incrível que pareça, você que é empresário, é contábil, você sabe disso. Muitas vezes, esse próprio empreendedor, o contador dele, nunca orientou sobre essa questão. E assim, eu também como contador, eu fico para morrer quando eu fico sabendo disso, que o empresário, em momento nenhum, o contador dele orientou que essas contas precisam ser separadas, da importância que isso tem. Então, assim, é uma coisa que tem que se atentar, né, que os empresários contábeis aí que atuam têm que se atentar. Você é uma empresária, você sabe muito bem disso, que você é um exemplo. Então, assim, mas é assustador. O pessoal é carente de informação e quem poderia estar dando informação acaba não dando. E aí, quando a gente chega para dar uma consultoria, que a gente trata de um assunto desse, o cara trata a gente como se a gente fosse um extraterrestre, entendeu? Uma pessoa que caiu do céu para dar aquela informação para ele e ele acaba abraçando a gente de uma forma que assim, é sem comparação. Verdade. E hoje em dia, com a tecnologia, está muito mais fácil estudar isso. E com essa tecnologia é que a gente está fazendo essa live hoje para deixar o empreendedor mais preparado para isso. Então, quais são, Rafael, as ferramentas de controle financeiro que não podem faltar na empresa? O que é indispensável de controle financeiro para que quem está nos assistindo já possa ir anotando para implantar isso na sua empresa? O que é essencial e primordial? Vamos lá. Vou gastar muito dinheiro com isso? Como é que funciona? Não, o empresário, hoje ele tem, dependendo do ramo dele e do tamanho, do porte, ele pode fazer de várias formas. Eu sou um cara extremamente fã. Existe uma ferramenta que eu até gosto de dizer, ela é cara, você consegue encontrar em qualquer papelaria, em qualquer supermercado. Não é todo mundo que tem poder aquisitivo para comprar, que é um caderno. Eu acho o caderno ainda hoje, para alguns empreendedores, tá? A gente não está nem falando de tanto tecnologia, mas para alguns empreendedores, ou o cara que é meio, o cara que é muito pequeno, o caderno às vezes já resolve muita coisa. Entendeu, Cris?
Mas, Sim. assim, falando alguns controles financeiros que a gente trata como controles financeiros básicos, que toda empresa deveria ter, que é um controle de caixa, que, por incrível que pareça, Uhum. muita gente não faz nenhum controle de caixa, seja no papel, O que seja. seria esse controle de caixa? Oi? O que seria o controle de O caixa? controle de caixa é um controle para você fazer toda a movimentação de dinheiro da empresa, tá? Tudo que você está Uhum. recebendo em dinheiro e tudo que Aquilo você que eu está pagando em desembolsar dinheiro. ou receber em dinheiro. Exatamente. Isso é o que a gente chama de controle de caixa, para ele ter controle daquilo que está entrando em espécie e que está saindo em espécie. E por incrível que Sim. pareça, muitos empreendedores nem isso fazem, tá? E aí, partindo do controle de caixa, é importante ele conta corrente, ter um controle também de movimentação da conta corrente, que muitas vezes o extrato já ajuda ele nessa situação. Controle de vendas, Sim. controle de venda do que está vendendo. E aí, o que eu acho importante, não só saber o quanto eu estou vendendo, mas conhecer o perfil das minhas vendas. Quando eu falo perfil, Sim. o que, que eu quero dizer? O que eu estou vendendo à vista, o que, que eu estou vendendo a prazo, o que, que eu vendo no débito, o que, que eu vendo no crédito, o que, que eu vendo no fiado, sei lá, que tem gente ainda que vende no fiado. Então, quando eu falo ter o controle de vendas, é saber quanto eu vendo e como que a minha venda se comporta, porque essa informação ela é importante para o empreendedor. Paralelo ao controle de vendas, Cris, a gente tem o quê? O controle de contas a receber. A partir do momento que eu vendo a prazo, eu tenho a necessidade de controlar isso. Que dia que eu vou receber, de quem que eu vou receber, quanto que vai cair na minha conta. O que eu recebo à vista vai estar lá no seu controle de caixa ou no seu controle de banco. E aí a gente tem controle de Sim. compras. É importante eu ter o controle de compras, o que eu estou comprando, entendeu? Se eu compro a prazo, eu preciso ter o controle também de contas a pagar, para eu controlar os vencimentos das minhas obrigações e saber o que eu tenho que pagar em determinada data, para que o empresário não pegue o seu dinheiro e rasgue pagando juros, porque juros para mim é dinheiro jogado fora. Eu sempre falo isso com eles. Sim. E aí a gente já parte, Cris, por alguns controles que, para mim, assim, não podem faltar. Esses não podem faltar, mas tem alguns assim que eu considero assim fundamentais, que é um fluxo de caixa, ou fluxo de caixa diário e mensal, para você controlar ali em um único arquivo ou sistema todas as informações, tudo que você está pagando e recebendo. E aí já um controle mais avançado, que quem consegue fazer ou quem tem alguém para fazer, que eu gosto muito e sempre falo com meus clientes, que é um controle que é a DRE, que você conhece bem. Porque eu acho muito legal, né? A Sim. contabilidade ela acaba entregando uma DRE anual para o cliente. Mas se o cliente tem condições de ter uma DRE gerencial implantada, e aí deve-se ter a ajuda do contador dele, ou alguma pessoa especializada nessa área para que ajude. Então, a DRE gerencial também eu acho muito bom, porque a gente conhece bem que a DRE ela tem o poder de mostrar para o empresário se o negócio dele efetivamente está dando lucro ou prejuízo. Então, eu considero assim uma ferramenta extraordinária e que todos os empreendedores deveriam conhecer. Todos esses controles que você foi pontuando aí, o controle de fluxo de caixa, contas a pagar, receber, bancário, consigo fazer isso de forma barata numa planilha Excel, alguns sistemas um pouco mais acessíveis, porque tem alguns sistemas que muitas vezes, para quem é pequeno, é praticamente inviável. O que você recomenda para que esse controle seja feito de forma eficaz e contínua? Sim, e essa palavra contínua foi perfeita, porque o controle financeiro, se ele não for feito que diariamente, ele perde a sua utilidade. Então, o controle, para ser Sim. eficaz, ele precisa sempre estar atualizado, tá? E, Cris, perfeita a sua colocação. Eu tenho formas de fazer isso. Uma forma das mais baratas que eu acho, e que é uma ferramenta que eu gosto muito de trabalhar, e que eu acho que traz de uma forma barata de empreender, que todo mundo tem isso no computador, é o Excel. O Excel é uma ferramenta Sim. extraordinária, onde você consegue ter muita coisa ali. Lógico que aí o empreendedor, ou quem da empresa dele, o colaborador dele que for fazer, precisa ter o conhecimento do Excel, mas é uma ferramenta extraordinária e E para quem não barata. tem, e para quem não tem o mínimo conhecimento disso?
Você tem todas essas planilhas e você poderia disponibilizar para quem quiser? Eu tenho planilhas para quem quiser, já pode anotar aí, Cris. Eu tenho planilhas de controle financeiro pessoal, que a gente falou que é importante. Ótimo. Lá no início a gente falou disso, né? Que o Inclusive, empresário ele inclusive, precisa. eu fiz a pesquisa. Eu fiz a pesquisa, Rafa, muita gente respondeu a pesquisa lá no Instagram e muita gente confessou lá que gasta mais do que aquilo que ela recebe e que não faz os controles, né, de quanto recebeu, de quanto pagou dentro do mês e muitas vezes acaba entrando numa bola de neve perigosa aí na vida pessoal. Um controle pessoal é muito importante também. Então, quem quiser pode deixar um e-mail falando eu quero, que depois o Rafa pode disponibilizar isso por e-mail para você. Se tiver dúvida também, gente, pode ir colocando aí, pode ir anotando, que a gente vai fazendo à medida que a live vai correndo, tá bom? E quem precisar, Cris, também eu posso disponibilizar um modelo de fluxo de caixa para que ele possa implantar, né, em Excel, que ele possa implantar amanhã mesmo dentro da empresa dele, que vai ser uma ferramenta que vai ajudar muito no desenvolvimento aí, no controle do negócio. Esse fluxo de caixa é diferente do controle de caixa. Qual a diferença de um para o outro? É porque no fluxo de caixa, no controle de caixa, basicamente eu controlo só aquilo que eu estou movimentando em espécie. No fluxo de caixa, eu já vou controlar aquilo que eu recebi em dinheiro e no banco, num único arquivo. Então, eu vou ter lá diariamente o que eu recebi. Eu vou ter um saldo inicial, logicamente implantado, que é a minha movimentação bancária, mais o que o saldo que eu tenho em dinheiro. Eu vou colocar diariamente tudo que eu estou recebendo. E aí é legal a pessoa separar o que está recebendo de dinheiro, cartão de débito e crédito, tá? E eu consigo ver, e aí o que eu acho legal no fluxo de caixa é que o fluxo de caixa ele tem que ser estruturado. Não adianta eu ter um fluxo de caixa despesa, todas as despesas ali lançar de forma. É legal o empresário separar custo variável, despesas variáveis numa categoria, separar a folha de pagamento, que eu acho legal, separar alguns outros custos fixos, despesas bancárias, criar uma lacuna só para investimento, entendeu? Então, assim, cada empresário pode estruturar o fluxo de caixa de acordo com a necessidade dele. E aí, então, eu tenho um saldo inicial, eu tenho tudo que eu recebi no dia, Cris, eu tenho tudo que eu paguei no dia, eu vou ter o meu saldo final. E o meu saldo final tem que ser exatamente igual àquilo que eu tenho em dinheiro, mais aquilo que eu tenho no banco. Então, eu consigo acompanhar diariamente a movimentação e saber quanto que eu tenho disponível para poder trabalhar. Você tocou num ponto interessante aí, saber quanto eu tenho disponível para trabalhar. Eu me recordo bem, e trabalho muito com isso no dia a dia, de um item chamado ponto de equilíbrio e margem de contribuição. Muitos empresários não têm noção da importância do que é o ponto de equilíbrio. Você consegue explicar para quem está nos assistindo o que é o ponto de equilíbrio, qual a importância dele no dia a dia da empresa, no planejamento mensal da empresa? Perfeitamente. O ponto de equilíbrio, gente, para quem já é empreendedor ou se tem alguém aí no grupo que está aí assistindo a gente que ainda vai empreender, é por isso que às vezes existe o plano de negócio. O plano de negócio, só voltando um pouco, Cris, o plano de negócio é uma ferramenta extremamente boa e importante, porque o empresário ele consegue se planejar e ele consegue já tentar prever qual vai ser o resultado da empresa dele, com base em estimativas. Que pouquíssimas pessoas fazem, né? E eu acredito, sim, eu sou um cara muito fã de que todos deveriam fazer. Lógico que eu falo o seguinte, o plano de negócio não vai ser a salvação. Não quer dizer que você vai fazer o plano de negócio e que seu problema está resolvido. Não. Mas o plano de negócio ele vai te dar uma visão. Você já vai saber o quanto você precisa vender, que é o ponto de equilíbrio, que nada mais é saber o quanto eu preciso vender todo mês para pagar todos os meus custos, seja fixos e variáveis, e ficar no 0 a 0. Não ter lucro e nem prejuízo. Isso é o ponto de equilíbrio. Então, toda empresa deveria conhecer... praticamente uma meta mensal que eu preciso estipular para atingir o meu ponto de equilíbrio para não ter prejuízo. É aquela coisa, atingir... Nem lucro, né? Nem prejuízo, nem lucro, 0 a 0. Mas é aquele momento que o empresário, quando chega no ponto de equilíbrio, ele vai botar a cabeça no travesseiro e vai falar, ufa, hoje eu vou dormir tranquilo.
Porque a partir do que entrar a Sim, e partir de se ele amanhã, passa isso, melhor ainda, né? exatamente. E é uma ferramenta de meta mesmo. Eu tenho que atingir meu ponto de equilíbrio. Atingir meu ponto de equilíbrio, Sim. agora eu vou trabalhar para poder encher a minha casinha do lucro, né? Que a gente fala. Então, o ponto de Sim. equilíbrio é isso. É saber o quanto eu preciso vender todo mês para pagar todos os meus custos e não ter lucro e nem prejuízo. Tudo que eu vendo Sim. acima do ponto de equilíbrio, começo a encher um pouquinho a caixinha do lucro. Lógico que aí a gente não pode deixar de falar, Cris, que é importante eu saber o que é custos e despesas fixas e custos e despesas variáveis, tá? Porque toda vez que Sim. eu efetuar uma venda, não quer dizer que 100% daquela venda vai para o lucro. Não, por quê? Porque os variáveis, que são aqueles gastos que sempre vão ocorrer, quanto mais eu vender, maior também vai ser o meu variável, que aí a gente tem alguns exemplos que eu gosto de trazer, que é o custo da mercadoria vendida, é o imposto, quanto mais eu Sim. vendo, mais imposto eu vou pagar, taxa de cartão de crédito, Sim. quanto mais eu vendo, eu vou pagar. Então, o variável, ele sempre vai existir, tá? Então, a pessoa tem que conhecer qual é esse variável e tem que saber, a partir do momento que eu atingir meu ponto de equilíbrio, porque eu paguei meu custo fixo, agora tudo que eu vender, parte eu vou separar para o variável e o restante já vai começar a encher a caixinha do lucro. Excelente. A gente jogando isso para a nossa vida pessoal, o ponto de equilíbrio também pode ser muito bem trabalhado, né? Para não Exatamente. extrapolar aquilo que eu ganho. E a Eu, margem de contribuição, Rafael, caminha junto? a margem de contribuição, eu sou extremamente fã dela, tá? Ó, toda vez que eu falo dela, eu fico arrepiado. Eu gosto muito, eu gosto muito desse indicador porque eu acho que ele traz muita informação. O que é a margem de contribuição? O próprio nome já está dizendo, contribuição. A margem de contribuição é o seguinte, é eu saber o quanto que a venda do meu produto vai contribuir para pagar o custo fixo do meu negócio. Então, repetindo, margem de contribuição é o quanto a venda do meu produto vai contribuir para pagar o custo fixo do meu negócio. Então, eu já estou obrigando o empreendedor a separar fixo de variável. Então, quando eu Sim. vendo, vamos pensar num preço, num produto que eu vendo, Cris. Quando eu vendo esse produto, parte desse produto é o quê? É o custo da matéria-prima. Parte desse produto, que são os variáveis, eu vou separar para pagar um imposto. Parte eu vou separar para pagar a administradora de cartão de crédito. Se eu pago comissão, se eu vendo, eu tenho que pagar comissão. Então, o meu preço de venda, menos tudo que vai variar com aquela venda, o que sobra é a margem de contribuição. Ou seja, é como se o custo variável fosse um valor que a gente nem deveria ver. Eu vou Sim. vender, parte vai para o meu fornecedor, ou se eu já paguei o meu fornecedor, eu tenho que voltar com aquele valor para o caixa, parte eu tenho que separar para pagar imposto, parte eu tenho que separar para pagar a comissão, e o que sobra? O que sobra é justamente o valor que vai contribuir para eu pagar o custo fixo do meu negócio. E aí, quanto mais eu vender, essa caixinha vai enchendo, até que vai dar um montante do custo fixo, aonde eu atinjo o meu ponto de equilíbrio, entendeu? Atingir meu ponto de equilíbrio, Sim. toda vez que eu vendi, o que sobra de margem é o que vai para o lucro. Porque enquanto eu não atingo meu ponto de Excelente. equilíbrio, eu vendo, parte para pagar custo fixo. Vai chegar um momento que eu vou pagar meu custo fixo e aquela linha bateu. Agora, a partir do momento que eu atingi Sim. meu ponto de equilíbrio, que eu paguei todos os meus custos fixos, ou seja, agora eu vou vender, eu vou separar os variáveis que eu tenho que separar, porque não tem jeito, ele vai continuar acontecendo. O que Sim. sobra, aquela margem, já vai direto lá para o lucro. E aí que a empresa começa a ter lucro, começa a ter resultado, tá bom? Excelente. Ferramentas poderosas, né, Rafael? Mas que, infelizmente, no dia a dia, o empresário ele não tem essa disciplina de utilizar essas ferramentas. A coisa vai engolindo ele, o negócio vai engolindo ele de uma forma que ele vai trabalhando ali sem perceber o poder que essas ferramentas poderiam ter para melhorar o negócio E só dele. reforçando, Cris, a margem de contribuição ela é importante ainda porque ela é um indicador. Então, eu vendo um produto e eu sei que X% é variável.
Então, a minha margem é um Sim. percentual. Então, essa margem ela não pode oscilar muito todo mês, ela teria que ser a mesma. Se a minha Sim. margem é de Uhum. 60% esse mês, o mês que vem ela também tem que ser 60%. Se ela não for, aí o empresário ele tem que verificar. A minha mercadoria que eu compro Sim. subiu de preço? Porque se ela subiu e eu não repassei no preço de venda, o meu índice de margem vai cair. Entendeu? Então ele é um indicador que ele precisa ser acompanhado mensalmente. E eu falo isso Sim. porque eu vim de uma cultura, por exemplo, eu trabalhei na Petrobras uma vez, um período, que na gerência de gás canalizado, e lá é por metros cúbicos. E, e por incrível que pareça, lá qualquer centavo que desse de diferença na margem de contribuição a gente tinha que se virar e identificar por que, que a margem mudou. Seja para mais, seja para menos, uma vez lembrando que o custo do produto não tinha subido e nem descido, o preço de venda continuava o mesmo. Se tudo continua como era o mês passado, por que, que a minha margem oscilou? E aí a gente tinha que justificar por que, que a margem oscilou. Entendeu? Então a margem é um indicador que precisa ser acompanhado de perto. Essa disciplina deveria haver também para os pequenos, né? Não somente Ou para uma Petrobras, para as empresas grandes, para né? todo Mas também mundo. para os pequenos. Verdade. Você que está online aí, você faz controle das suas finanças pessoais e da sua empresa? Você utiliza esses controles? Rafael, a gente falou tanto aí desses controles, né, que são tão importantes para a empresa. Agora, adianta eu ter esses controles e não analisar o resultado deles? Não. Mensalmente eu preciso checar esses números ou deixar o barco correr? É o que eu. Se eu fiz o controle, está. Tem gente que pensa assim, eu fiz o controle, tá beleza, tá tranquilo, meu problema tá resolvido. Gente, controle financeiro, gestão financeira, só tem utilidade se eu souber o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e extrair informações dali para tomar decisão. Então, a Sim, gestão financeira, ela é importante, ela tem que ser implantada, mas ela não é só para, vou fazer meu controle de caixa e a minha vida resolveu. Não, eu tenho que gerar informações, eu tenho que saber ler, como por exemplo, está falando na margem de contribuição, eu tenho que saber se os meus custos fixos estão no mesmo patamar do período anterior. Eu tenho que comparar, Cris, o meu resultado desse mês com o mês passado, ver o que está oscilando, o que sim, não está. Então, a gestão financeira ela é importante, fazer os controles financeiros é importante, mas eu tenho que saber que eu estou fazendo aquilo por algum motivo e que aquilo tem que me dar algum benefício. Então eu tenho que saber ler esses números, eu tenho que saber o que aquilo está querendo me dizer, porque o máximo, o top da gestão financeira é eu poder usar isso para me ajudar a tomar algumas decisões. Senão, sim. nem precisa fazer. Verdade, de nada adianta, De né? nada adianta, Agora, exatamente. Rafael, um ponto assim muito polêmico. Nós sabemos que nós estamos no Brasil. E Brasil, sendo muito sinceros, né? Que essa live não chega aos ouvidos do governo, Que mas o governo chegue. sabe disso. Mas brasileiro, infelizmente, tem esse hábito de sonegação, de dar um jeitinho, de nem sempre declarar ou faturar, emitir nota de tudo aquilo que ele vende, de tudo aquilo que ele presta de serviço. E aí, como é que fica o meu controle financeiro, Rafael? Quando eu tenho o famoso por fora e eu não tenho tudo isso declarado. Como é que eu consigo controlar o que é oficial daquilo que é extraoficial? Como é que você trata isso no dia a dia? Porque eu acredito que no dia a dia você também veja isso nas empresas que você presta consultoria, né? Que É é um isso daí. problema. Eu, particularmente, o por fora, ele me quebra muito, assim, porque a gente não consegue. Mas deixa você falar. Me É, fala, como é que você trata isso no dia a dia? para o empresário contábil, Cris, como você, isso é extremamente, sim, ruim, prejudicial e fica muito difícil trabalhar com o empresário quando tem esse tipo de situação. Aí já vou te falar, te fazer uma pergunta e você já viu algum dono de posto de gasolina, por exemplo, reclamar que o imposto X subiu? Você já viu algum grande empresário de qualquer segmento, alguma grande empresa reclamar que o governo aumentou a alíquota do imposto X ou Y? Não.
Você não vê. Sim. Por quê? Uhum. Porque essa galera, o que que eles fazem? Eles repassam esse aumento no preço de venda deles. Então, eles estão pouco se Sim. lixando se subiu isso, subiu aquilo. Por quê? Porque ele vai repassar para nós, consumidores finais. Então, assim, Exato. o empresário brasileiro, muitas vezes, ele acaba querendo fazer o quê? Primeira vez quando a empresa quebra, muitos apontam que, porque a carga tributária é alta. Tudo bem, eu concordo que a carga tributária é alta, porque a gente não vê, de certa forma, benefícios disso para a sociedade. Então, isso acaba realmente Sim. pesando muito, entendeu? Mas o empresário em si, ele mesmo acaba quebrando a empresa dele e colocando a culpa no governo. Já cansei de ver empresário, Cris, que retira da empresa muito mais do que aquilo que ela pode pagar. Você está entendendo? Sim, Então, sem o dúvida. próprio Sem empresário, dúvida. ele mesmo leva a empresa dele para falência. Por quê? Porque esse cara ele tem uma vida totalmente desregada fora da empresa. Então, ele gasta mais do que a empresa pode pagar. E aí a empresa entra no cheque especial e vai entrando, e a história você sabe o que acontece. Então, assim, esse por fora é muito comum. Você sabe que é muito comum, Sim. você é empresário contábil, você deve ver isso diariamente. Eu, Sim. como consultor financeiro, eu vivo isso, tá? E o que a gente faz? O cara acaba tendo que fazer dois controles. Ou o controle dele acaba Sim. sendo um controle para ele. Ele acaba tendo uma coisa oficial para contabilidade, que é o que ele manda para vocês, e ele acaba tendo Sim. um outro controle para ele, aonde ele vai registrar essas coisas, esse por fora, esse que deixa de entrar. Então, o que acontece? Muitas vezes, para o contador dele, ele não passa essa informação, mas para o Rafael ele se abre. Entendeu? Ele fala para mim, ó, Sim. tem isso por fora e como é que eu faço para controlar as duas coisas? E aí ele acaba fazendo dois controles, um para o fisco, né, que você sabe bem, e o outro Sim. para ele conseguir enxergar a empresa dele como um todo, que aí fica só para ele, que ele não mostra para ninguém, porque aquilo que ele recebe por fora, aquilo que ele compra por fora, ele consegue fazer nesse controle dele gerencial, que ele chama de gerencial, mas para contabilidade isso acaba não indo. Então, assim, talvez isso poderia ser resolvido se o empresário também, por exemplo, soubesse formar o preço de venda. Se ele conhecesse a empresa dele, a estrutura da empresa dele, o quanto ele paga de imposto, se ele soubesse formar um preço de venda, a gente sabe também, a gente não vai tratar disso aqui hoje, mas que a concorrência é uma peste na vida de muito empresário, porque tem muita gente que entra no mercado e o cara só entra para quebrar ele e o vizinho, tá? O propósito dele é esse, porque ele não tem controle de nada, ele bota o preço de venda que ele quer, e as coisas acabam acontecendo e aí prejudica quem está no mercado. Então Sem dúvida, sem essas coisas acabam atrapalhando. Mas se tudo fosse perfeito, se o empresário soubesse formar o preço de venda dele, a carga tributária que ele paga para o governo já estaria embutida dentro do preço de venda. Entendeu? E aí o que aconteceria? Ele não precisaria fazer isso por fora. Mas o verdade. empresário brasileiro ele é tão sinistro, às vezes ele embute o imposto no preço de venda, entendeu? Mas ele acaba fazendo a retirada daquilo e usando de outra forma que não para pagar o imposto. Aí é o empresário que vai colocar a culpa da empresa dele estar falindo, porque ele tem que pagar muito imposto, entendeu? Então, assim, eu fico meio que revoltado com essas coisas. Lógico que eu sei que a carga tributária é alta, talvez pudesse, né? Se fosse do jeito que é, mas se tivesse retorno, seria maravilhoso. Mas é importante abrir o olho do empresário, tá? E eu falo isso com meus clientes, que ele também é responsável e muitas vezes ele é o próprio responsável por levar a empresa dele do buraco. Porque quando você manda ele fazer um controle financeiro pessoal, quando você fala para ele, cara, você está gastando demais, você precisa melhorar isso, porque sua empresa não consegue te pagar. Eu estou te provando isso aqui, ó, através de um fluxo de caixa. Sua empresa está fechando no vermelho. Ele não aceita. Sem, Então, Cris, se não sem existe dúvida. a aceitação de que você precisa melhorar como pessoa física para que aquilo se reflita na sua pessoa jurídica,
dificilmente você vai conseguir reverter um caso desse, entendeu? Sem dúvida. Boa noite para você que está chegando, para quem está aí nos acompanhando, né? Ivoneide tinha comentado aí que o vídeo está pausando. Se você puder confirmar aí se está pausando para você, se o áudio está bom, se está tudo ok. A Ivoneide tinha comentado que estava pausando. O meu aqui está normal. Não sei para vocês como é que está chegando, tá? Para você que está chegando, tiver dúvidas a respeito de gestão financeira, seja ela pessoal, mas principalmente para sua empresa, pode perguntar aqui, Rafael Lousada, que é especialista nisso, está aqui para nos responder hoje tudo aquilo que a gente tem de dúvida na nossa vida financeira, seja ela empresarial ou pessoal. E você, se estiver gostando, não esquece de dar um coração aí, não esquece de encaminhar para quem você conhece, que muitas vezes é tão descontrolado financeiramente, precisa de algumas dicas para melhorar a sua gestão financeira. E você tocou num ponto muito importante, Rafa, que é esse querer. Eu já, muitas vezes, em atendimentos, eu me deparo com clientes que muitas vezes não querem essa mudança. Enxergam que precisam melhorar, enxergam o descontrole, enxergam que retiram muitas vezes valores acima do que deveriam, mas não querem essa mudança. Quer continuar tendo um status de empresário, continuar mostrando para a sociedade que está tudo bonito, mas se o empresário não quiser, vai ficar muito difícil o consultor, o contador, ou seja, quem for, fazer a sua atuação. Concorda? Concordo plenamente, Cris. Muitas vezes, para a gente querer mudar as coisas, às vezes o empresário ele quer mudar o funcionário, ele quer mudar as coisas dentro da empresa, mas ele mesmo não quer mudar. Então, acho que o exemplo ele tem que vir, primeiramente, do dono da empresa. Se esse cara está disposto Sim. a mudar, as coisas da empresa vão mudar. Entendeu? E isso também é com a gente pessoalmente. Se eu estou disposto, às vezes a gente tem a mania de querer mudar a pessoa. Ah, eu preciso que você seja assim, eu preciso que você seja assim. Mas às vezes o fato de você mudar assim mesmo, a pessoa vai perceber que você mudou e ela também vai mudar a atitude dela. Então, o empresário ele Sim. tem que entender isso. Ele precisa mudar. Porque o funcionário vê aquela pessoa como o espelho principal. Ele vai olhar para o empresário e vai falar assim, pô, se esse cara faz desse jeito, por que eu vou fazer diferente? Se ele que é o dono, Sim. se ele que é o dono da empresa, se ele não cuida da empresa dele, por que eu vou cuidar? Tá? E aí você Sem dúvida. falou, o empresário ele quer manter o status de empresário, ele quer ter a vida não sei o quê, não sei o quê, ele quer aquela famosa frase do Will Smith, né, que diz que a gente compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar pessoas que a gente não gosta. Então, enquanto a Sim. sociedade, enquanto os empresários, enquanto nós, pessoas físicas, estivermos comprando coisas que não precisamos para agradar pessoas que a gente não gosta, com o dinheiro que a gente não tem, a gente vai continuar se endividando, a gente vai continuar se matando, a gente vai continuar passando esse sofrimento aí. Então, assim, e as pessoas, aí vamos botar assim, as pessoas físicas, o que elas fazem principalmente? Elas recebem, elas pagam tudo que tem que pagar para depois investir, né? Se sobrar, investir. Muda a conta, recebe, investe e o que sobrar, vive com aquilo. Quando você tiver essa mudança de atitude, recebi, investi e agora eu vou me virar com o que sobrou, as coisas, Sim. a pessoa, ela já começa a ter o resultado só nessa simples atitude, tá? Então é mais ou menos por aí. Você tocou no ponto legal aí, Rafael. Você falou recebeu, daquilo que eu recebi, aquilo que sobrou do meu lucro. Em geral, o que a gente vê é os empresários pegarem o que sobrou, ou nem isso, né? Antes mesmo do que sobrou, e colocar no bolso. Qual é o caminho ideal? O que sobrou eu distribuir, eu repartir entre sócios ou realmente colocar no meu bolso? Ou eu preciso fazer uma reserva para minha empresa? É importante guardar um dinheiro também na pessoa jurídica? Não, isso é fundamental. O primeiro ponto é todo empresário tornar a sua empresa, o empreendedor tornar a sua empresa lucrativa. E aí, para isso, os controles financeiros, eles ajudam
a você enxergar se sua empresa é lucrativa ou não, e se não for, te mostra o caminho do que você precisa fazer para que a sua empresa seja lucrativa. E quando a empresa é lucrativa, Sim. Cris, o que que isso acontece? Começa a refletir diretamente no seu caixa. Se eu compro um produto por R$ 100 e se eu vou ter 20% de lucro naquele produto, é R$ 20 que começa a sobrar no caixa, porque eu vendi, paguei tudo que eu tinha que pagar e sobrou 20% de lucratividade. E aí eu queria E o que trazer... sobra? Eu posso pegar para mim ou Não, devo não, guardar? não é assim que funciona, não. E aí eu queria te trazer um fato que aconteceu comigo nesse ano de 2019, de uma cliente minha, que eu até publiquei lá no meu IGTV, que é o seguinte: em janeiro do ano passado, de 2019, eu comecei a fazer um trabalho de gestão com uma cliente. E ela comprou a briga, ela falou, vamos fazer, porque ela não tinha controle de nada, Cris, de nada, 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 nada. E ela não Sim. queria fazer, ela queria delegar aquilo para uma pessoa que ajudasse ela. Foi aí que o Rafael entrou na Uhum. história. Essa pessoa, Sim. quando eu comecei a trabalhar com ela, Cris, ela tinha, não posso dizer o nome por questão de privacidade, mas essa empresária, ela tinha na conta corrente da empresa dela R$ 5.700, tá? Trabalhamos um Sim. ano, ela comprou a ideia, ela organizou a vida pessoal dela, tá? Fazendo a retirada, Ela aqui. ela quis. Ela quis mudar. Uhum. Fizeram a retirada de Prolabore de acordo com o que ela tinha estabelecido. Essa empresária, ela fechou 31/12 de 2019. Eu te falei de 5.700 em janeiro. Sim. Dia 31/12, aproximadamente R$ 112.000 em sua conta corrente. E eu Uau! até menciono o percentual, isso dá mais de 1.800%, Cris, de crescimento. Caramba, Por que Rafael. isso? Isso não é mérito meu. Lógico que eu tive a minha parcela de culpa, porque eu levei para ela a informação que ela precisava, ela comprou a briga, Que culpa, hein? entendeu que aquilo é importante, sabe? Ela Sim. delegou aquilo que sobrecarregava ela começou a fazer aquilo que dava energia para ela, que é cuidar do produto dela. Tá? Então o negócio dela começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. E hoje ela tem, em 31/12, ela tinha disponível na conta praticamente R$ 112.000. É uma empresária? Caramba. Ó, aí, Rafa, o lucro. Ela meteu a mão nos 112 mil? Não. Por quê? Uhum. Porque ela já tem o pensamento de que reinvestir esse valor na própria empresa. Ela quer Show de crescer, bola. então ela sabe que esse lucro, esse valor que está na conta dela, ela pode até separar parte dessa lucratividade, Cris, para fazer uso disso. Mas, ao mesmo tempo, ela sabe que ela precisa daquele dinheiro, porque aquele dinheiro para ela é capital de giro. Daqui a pouco vai ser dinheiro para investir em alguma coisa. E se ela precisar investir, aonde que ela vai buscar esse financiamento? Ela não vai precisar Sim. buscar no banco, Cris. O melhor fonte de financiamento, o que eu falo em sala de aula para os meus clientes é o seguinte: a melhor fonte de financiamento que uma empresa pode ter é o seu lucro, porque ele não vai te cobrar Sim. juros. Então, se a minha empresa é Famoso recurso lucrativa, próprio e não de terceiros, né? se a minha empresa é lucrativa, se esse lucro eu faço ele acontecer, faço ele girar, eu tenho capital de giro, eu consigo negociar preço com o meu fornecedor, eu consigo comprar à vista, isso tudo vai se refletindo. E aí, quando eu precisar fazer um investimento maior, eu não vou precisar recorrer ao banco. Eu vou recorrer ao lucro da Sem minha dúvida. empresa. Porque a gente E sabe também como é a gente não penoso. sabe o dia de amanhã, né, E Rafael? a gente A não gente não sabe o sabe o dia dia de de amanhã amanhã. em função de riscos fiscais que a gente corre, com ações trabalhistas, com ações fiscais no sentido de impostos, né? Agora, em janeiro, por exemplo, muitas empresas foram excluídas do Simples em função dos débitos, ou seja, por não terem pagado mensalmente aquilo que era para caber no seu fluxo de caixa mensal. Ele vai acumulando essa bola de neve e aí, quando chega em janeiro, é hora de querer parcelar tudo e muitas vezes ele não tem essa reserva financeira de dinheiro para conseguir se manter no Simples Nacional. E E, fora as questões de investimento que a gente precisa sempre estar fazendo na empresa, e esses riscos que eu comentei, né? Quem tem funcionário
uma hora ou outra está sujeito a ter uma ação trabalhista, e aí se você sofre uma multa, como é que você arca com isso se você não tem reserva financeira? Muitas Exatamente. empresas fecham a porta em função de multas, por não ter como marcar. Isso aí. Em sala de aula até brinco com o Cris, que eu falo o seguinte, sobrou lucro na sua empresa, o que você vai fazer? Você vai meter a mão? Se você meter a mão, é o que eu falo, ó, tem 5 mil reais na conta sobrando, você vai meter a mão? Tá, mete a mão nos 5 mil. Você vai chegar no outro dia na empresa, você vai ligar o ar-condicionado está queimado. E aí? Como é que você vai dar manutenção se você meteu a mão no lucro da empresa, entendeu? Exatamente. Então, são exemplos bobos, simples que a gente traz, mas que fazem o empresário, o empreendedor refletir, tá? E aí você falou coisas aí que são realmente assustadoras. Se ele estava achando ruim, não estava conseguindo pagar o Simples Nacional, se ele for excluído do Simples, aí mesmo que dificilmente ele vai conseguir pagar. Você é empresário contábil, você sabe disso muito bem. Que aí as coisas se complicam e aí ele vai chegar um momento e vai falar assim, meu Deus, por que eu não paguei o Simples? Era tão simples, eu pago o Simples e agora, né, eu estou numa outra situação que aí Deus sabe o que vai acontecer com esse empresário. Sem dúvida. Rafael, por incrível que pareça, só faltam 10 minutos para terminar a nossa live. Que maravilha, que maravilha. Passa muito rápido. Se eu pudesse, eu ficava aqui mais 1 hora, 2 horas com você e com essa galera que está presente com a gente. Verdade, a gente tem que marcar outra depois para poder, né, trazer mais dicas. Rafael, você falou aí que você fez essa consultoria financeira e a empresa saiu do patamar de um saldo de banco de 5 mil para mais de 100 mil reais. Em que momento em que eu identifico que eu preciso terceirizar ou que eu preciso delegar essa consultoria ou esse controle financeiro? Porque muitas vezes o empresário está tão envolto nas coisas do seu dia a dia, na gestão, nos empregados, e muitas vezes não tem tempo. A depender do tamanho da empresa, uma consultoria financeira vem muito a contribuir para o crescimento da empresa, né? Em que momento que eu identifico isso, essa necessidade de terceirizar? Cris, assim, a necessidade, vamos botar assim primeiro, a necessidade da gestão financeira, ela existe desde o momento que a empresa nasce, né? Se toda empresa, desde o momento que nasceu, já começar a fazer controle, já seria extraordinário. O que pega muitos casos, e aí eu falo por experiência própria, é que muita gente busca uma consultoria financeira. Só que esse cara, esse empreendedor, o que acontece com ele? Ele até se empolga quando você mostra como que pode controlar as informações que você pode gerar para ele, ele acha extraordinário. Ele se empolga com aquilo e aí, muitas vezes, ele mesmo quer fazer. Só que esse cara, ao mesmo tempo que ele quer fazer as finanças, é ele que atende o cliente, é ele que faz orçamento, é ele que compra, é ele que vende, é ele que faz tudo. E ele volta ao patamar de deixar as finanças para trás. Então, assim, e eu acho legal o empresário também, desde o início, ele se conhecer. Ele precisa saber, eu vou fazer minha gestão financeira? Não, mas eu preciso ter. Então, já seria importante esse cara ter alguma pessoa, ou da equipe dele, ou ele mesmo, que às vezes, muitas vezes, ele tem aptidão para mexer com isso, eu conheço muitos que têm, que consegue fazer e gerenciar as finanças, porque o cara domina o Excel, consegue dominar número, aprende rápido, então isso não é um problema, mas tem muitos empresários, Cris, que eles não conseguem, tá? E às vezes eles até começam a fazer, mas aquilo desgasta tanto eles, suga tanta energia deles, que eles acabam deixando de lado de novo. Então uma consultoria financeira ou buscar ajuda já tem que ser desde o início. Eu acho que a empresa já tem que começar e ele já tem que pensar nisso. Ele tem que pensar, eu manjo de marketing? Não. Então eu preciso ter uma pessoa do meu lado que manja de marketing para poder fazer o negócio andar, porque eu preciso vender e marketing é importante. Sim. Eu manjo de finanças? Não, eu até gosto de finanças, mas eu não quero mexer com isso. Então eu preciso de alguém do meu lado para fazer isso. Sei lá, o que eu gosto de fazer? Não, eu quero cuidar do meu produto, do meu negócio, eu quero atender o cliente, beleza. Então, se ele focar nisso, se ele fizer aquilo que ele gosta e aquilo que ele dá energia para ele fazer e delegar algumas outras coisas, a possibilidade desse cara ter sucesso é muito grande. Mas quando ele começa a fazer outras atividades, Cris, que suga a energia dele,
ele para até de pensar no produto dele, então ele acaba não conseguindo fazer o negócio dele andar, e aí a tendência é que o negócio dele caia, tá? Sem dúvida. Nosso tempo está quase se esgotando, nós só temos 8 minutos, temos que dar algumas dicas rápidas aí para a gente poder fechar todo esse entendimento. Para a gente responder uma pergunta aí do Geraldo, né? Ele falou de algo que realmente tem acontecido e muito. Pessoas que estão trabalhando com Uber para ajudar nas despesas em casa. O que a gente aconselha para esses pequenos empresários, porque não deixa de ser empresário, né? O país está passando um pouco ainda por uma crise, e aí muitas pessoas encontraram esse refúgio no Uber em ter essa renda extra, né? E acaba muitas vezes virando quase que uma empresa, porque além de extra, muitas vezes acaba sendo a principal renda. Então, de que forma controlar? Esses controles também cabem para essas pessoas, não deixe de ser uma empresa no meu ponto de vista, porque tem despesa, enfim. Qual a dica que você dá? O que você aconselha? Assim, eu acho de forma muito simples, para quem é pequeno, para quem é MEI, para quem está começando, ou para quem trabalha com Uber, por exemplo, para garantir e muitas vezes completar a renda, né? Primeiramente, eu acho que essa pessoa ela tem que se controlar pessoalmente. Ela tem que conhecer as finanças pessoais da casa dela, da vida dela, tá? Para que ela, exatamente, organize a minha vida financeira pessoal, certo? Aí eu tenho possibilidade de repente, fazer algum controle aqui para que venha suprir a minha necessidade. Então, para quem é pequeno, para quem, por exemplo, trabalha sozinho, quem é MEI, que trabalha sozinho e tudo, eu acho que o principal é isso. Eu saber minhas finanças pessoais, o quanto eu preciso para me manter, ajustar as finanças pessoais, para aí sim eu ter esse número fechado, para que esse outro meu trabalho aqui venha completar isso daqui. Então, acho que o principal para essa galera é isso, é se organizar financeiramente, primeiro pessoalmente, porque aí ele vai conseguir ver as coisas acontecendo. Até porque ele corre um risco muito grande aí de misturar, né? Porque uma coisa é ele considerar esse negócio dele, que tem custo, tem despesa, tem investimento, misturar com as contas dele de casa, né? Então, de novo, o princípio da entidade. Separar aquilo que é empresarial, como um pequeno empresário aí, daquilo que é pessoal, das despesas de casa, senão ele não vai conseguir nem verificar a viabilidade do negócio. E, aliás, é uma coisa que eu bato muito na tecla com os meus clientes, verificar se o negócio é viável. A empresa ela precisa se pagar mensalmente. Eu vejo muitos empresários dando muito tiro no pé, novamente na questão do status, muitas vezes de querer acreditar mesmo na sua empresa. Mas se a empresa não é rentável, se ela não é viável, não adianta ficar protelando com aquilo. Analise mensalmente se a sua empresa se paga. Se isso não acontece, dê um basta. Ou você busca empreender de uma outra forma, busca novas formas de você buscar no mercado novas ferramentas para agregar ao seu negócio, mas ficar naquela mesma de acumular dívidas, acumular impostos, é uma bola de neve grande, traz uma dor de cabeça enorme, tira o sono, muita gente entra em depressão em função disso, então muito cuidado se a sua empresa não se paga mensalmente. Isso aí é o básico, né, Cris? Eu acho que se o negócio não está indo, mas aí a gente tem que fazer aquele capítulo, né? Voltar e falar, eu estou financeiramente organizado na minha vida pessoal, eu estou retirando da minha empresa mais do que ela precisa. Se tudo tiver ajustado e se nada estiver funcionando, aí é esse caso que você falou, né? Parar de tentar ficar empurrando, dando murro em ponta de faca, partir para outra coisa, porque não resolve. Mas, às vezes, o fato de eu me organizar nos dois sentidos já consegue resolver bastante problema aí da empresa e da vida dessa pessoa. Para a gente recapitular esse tudo aí que você falou, para eu conquistar a saúde financeira da minha empresa, que não é algo impossível, é algo totalmente possível de acontecer. Para a gente recapitular tudo aquilo que a gente falou aí nessa 1 hora de live. O que eu preciso para ter uma boa saúde financeira na minha empresa e também na minha vida pessoal? Primeiro ponto. 28 segundos restantes, Rafael. No meu relógio faltava 3, mas o Instagram está me falando aqui 20 segundos. Não vai dar para a gente falar. Não vai. Rafa. Mas planejamento, estudar, fazer os seus controles,
Agradecemos muito a você que esteve aí presente. Rafael, faz seu agradecimento rápido. Pessoal, obrigado pela participação, tá? E qualquer dúvida, manda aí na mensagem.